Meu nome é Alisson Bueno Francisco, sou geógrafo e filósofo. Vou apresentar para vocês a respeito da biografia do filósofo Francis Bacon. Primeiramente, vamos retomar um conhecimento muito importante sobre o que vem a ser a filosofia. E a filosofia está relacionada, justamente nesse processo que passou pelos filósofos gregos e depois atingiu até o contexto que ela visa analisar o pensamento racional. Então ela passou por um processo de rompimento com a mitologia grega e, de certa forma, esse conhecimento ele passou durante algumas épocas ainda tendo uma certa influência dessas mitologias, mas passou por um processo do qual a filosofia ela dialoga com diversos ramos do conhecimento. Então, no caso da filosofia, nós temos a filosofia política, nós temos a filosofia da religião, nós temos a filosofia das ciências, nós temos também a estética, que é a filosofia das artes, e nós temos a filosofia da moral, que é a ética. Então nós temos as várias vertentes dessa forma de conhecimento. E no caso, a filosofia das ciências, ela busca principalmente uma racionalidade, uma razão mais intensa, podemos dizer, que ela justamente foi proveniente da razão dos filósofos gregos que romperam com a influência da retórica dos sofistas. Então nós tivemos os grandes filósofos da Grécia Antiga, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente o Aristóteles, que nós teremos uma influência na proposta do Francis Bacon, que ele reformula a filosofia aristotélica. Então, no que vem a ser a filosofia de Aristóteles? O Aristóteles ele foi um discípulo, foi um aluno de Platão. Então Platão ele tinha um pensamento muito mais voltado para as ideias, para aquela concepção de que nós devemos dar importância para o nosso intelecto, e tinha uma importância muito pequena sobre as percepções. Já o Aristóteles ele já discorda dessa concepção platônica, porque ele justamente está representado nesse quadro de Rafael, está representado à direita de Platão. Então o Aristóteles inclusive ele está apontando para a terra, no caso, ou seja, enquanto que Platão já aponta para o céu. No que nós podemos analisar nessa figura? Justamente, enquanto a filosofia platônica tinha uma tendência ao mundo das ideias, ao mundo mais teórico, ao mundo do intelecto, a perfeição, a busca de uma perfeição. Já a filosofia aristotélica, por sua vez, ela busca uma análise a partir dos sentidos e como nós construímos esse conhecimento operativo com o nosso intelecto a partir das conclusões que nós tiramos das experiências dos sentidos. Isso é muito importante para nós compreendermos posteriormente o que vem a ser a proposta do Francis Bacon, que reformula a filosofia aristotélica. Então Aristóteles ele influenciou o nosso mundo ocidental e ele criou uma escola chamada Liceu. E os seus alunos eram chamados de peripatéticos, porque eles ficavam andando por um jardim e ficavam pensando a respeito das diversas questões que permeavam a sociedade da época. Então o que ocorre aqui... o Aristóteles ele é muito conhecido por estabelecer uma classificação das ciências e também por estabelecer a teoria das categorias, ou seja, o Aristóteles ele rompe com aquele conhecimento perfeito de Platão, com todas aqueles ideais, aquele conhecimento idealizado, perfeito, e ao entrar nessa proposta de análise dos sentidos, de uma aplicação do conhecimento, ele precisou fragmentar o conhecimento em diversas áreas, criou essas áreas, tá certo? E ele cria a teologia, cria a itaiologia, cria estudo das substâncias, ele cria os diversos ramos do saber e também ele cria concepções que são até hoje inclusive utilizadas pela biologia, por exemplo, classificação entre gênero e espécie, O conceito de espécie foi muito estabelecido pelo Aristóteles no sentido de algo assim das coisas mais específicas. Então, só para nós termos uma noção do que foi realmente o pensamento aristotélico. Ele influenciou
o nosso mundo ocidental praticamente. E aí depois, posteriormente, inclusive na Idade Média, né, o São Tomás de Aquino, né, ele é muito influenciado por Aristóteles. E posteriormente, né, o Francis Bacon fez um esforço, né, para tentar romper com essa dependência, né, que nós tínhamos da filosofia aristotélica, porque o Aristóteles, em sua época, ele não tinha tecnologia, ele não tinha assim ele tinha todo um conhecimento, né, voltado para as questões de classificação, de categorias, né, toda uma importância que ele desenvolveu a lógica. E no caso, só que o que acabou ocorrendo? Os gregos, eles não tinham contato muito direto com seus objetos de estudo. O que é essa concepção? Conforme o passar do tempo, né, as populações, elas perceberam a importância da utilidade do conhecimento. Não adianta nós só... Tanto é que isso é um rompimento ainda maior com a filosofia platônica. Não adianta nós ficarmos idealizando, tá, as ideias, não adianta nós ficarmos apenas no campo teórico, sendo que no campo prático nós não produzimos quase nada. Então é justamente esse questionamento que é realizado. E o que ocorre aqui no período da Idade Média, né, nós tivemos uma filosofia muito importante da proposta das ciências experimentais, que foi justamente algo que foi desenvolvido na Inglaterra sobre os estudos da astronomia, né, que teve esse avanço, né, inclusive com essas contribuições desse período da Idade Média, né, que teve esse advento, né, da utilização dos experimentos, que foi muito importante, né, a busca por uma sistematiza e se torna a química, né, a química como ciência, né, então ela se sistematiza por conta dos conceitos, principalmente a proposta da teoria atômica. Então, a alquimia, ela era uma arte que tinha a sua mítica, né? E isso daí teve um processo durante a Idade Média, né? E inclusive também nós tivemos o avanço das grandes navegações e a importância dos instrumentos de localização e de navegação. E nós temos o exemplo do astrolábio, que foi muito utilizado pelo Roger Bacon, né, nos seus estudos da astronomia, né? Inclusive ele apresentou uma proposta de reformulação do calendário juliano, que posteriormente se tornou o nosso atual calendário gregoriano. E o que ocorreu foi justamente, né, a utilização do astrolábio, a utilização de vários instrumentos, né, para nós compreendermos os fenômenos da natureza e uma busca de uma ciência, né, inclusive esse contato com outras civilizações fez com que os povos da Europa fizessem esses questionamentos diante das teorias que eram estabelecidas. E o que ocorreu foi que o Francis Bacon ele era dependente da monarquia britânica, e naquela época a monarquia britânica ainda estava no absolutismo, não estava ainda no parlamentarismo. Então ainda não tinha a importância de John Locke, né, que foi aquele filósofo que inclusive sistematizou ainda mais o empirismo. E o Francis Bacon ele foi inclusive um funcionário do rei Jaime I da Inglaterra. Então ele apresentou uma proposta que como o cientista ele poderia contribuir com o Estado, né, como que ele poderia contribuir com questões assim políticas, né, como que esse conhecimento científico poderia promover uma melhora da qualidade de vida. Só que aí há muitas ideias, muitas concepções ainda muito conservadoras. Inclusive, né, ainda era uma época que passou a ser influenciada por concepções ainda de absolutismo. Inclusive o próprio Thomas Hobbes, né, é uma das figuras que idealizavam o absolutismo, aquela ideia do Leviatã, né, que está relacionado inclusive à passagem bíblica de Jonas, né, que
que é aquela ideia do estado de segurança que nos protege da crise. Tá? É a ordem sobre a desordem, né? Então nós temos essa dependência dessa concepção de que, no caso o Jonas, a passagem bíblica, ele fugiu numa pequena embarcação, ele sofreu uma tempestade, ele acabou sendo engolido por esse peixe, ele o levou em segurança até a praia. Então é aquela concepção de que o Estado ele deve garantir a nossa segurança, e então nós passamos a ter então a monarquia britânica ela se apoiou nesses argumentos, né? Já inclusive, só que o que ocorreu, o Francis Bacon durante a sua carreira política, ele teve alguns problemas. Ele conseguiu prestígio, né? Ele conseguiu se tornar procurador-geral, ele conseguiu se tornar fiscal-geral, guarda do selo do reino da Inglaterra. Só que aí, inclusive até ele se tornou grande chanceler aos 57 anos, só que ele foi acusado de corrupção. Ele foi preso, ficou preso na Torre de Londres. E o que ocorreu foi que durante o seu cárcere, né, ele pensou mais sobre os erros que ele cometeu na política, né, todas essas questões. Ele acabou criando toda uma filosofia, né, que contribuiu muito com a filosofia como um todo até. Então ele cria essa ideia do progresso do conhecimento, que inclusive ele faz uma transição, né, da concepção medieval para a concepção moderna, né? Então o uso das técnicas, né, o uso dessa alquimia, ele idealiza, né, de uma forma que ele traz ainda muitas concepções bíblicas, né, nessa proposta que ele apresenta de progresso do conhecimento, que foi uma obra que ele escreveu ainda na sua juventude, né, quando ele tinha por volta dos 44 anos. Já na obra Sabedoria dos Antigos, ele apresenta uma interpretação dos mitos romanos, né, no qual ele considera a ciência como uma esfinge, né, ou seja, a ciência, né, as pessoas, os cientistas, eles têm uma dependência em relação aos métodos, e o cientista, ele, ao se deparar ao longo da sua vida com a ciência, ele não consegue, ele tem uma grande dificuldade de se separar dessa ciência, né? Então a ciência ela é representada por uma esfinge, né, que ela tem as suas garras, que ela mantém o cientista, né? Então no caso ele faz essas alegorias, né? O Bacon ele apresenta essas alegorias na obra muito interessante que é a Sabedoria dos Antigos, né? E na obra Novum Organum, né, o Organum foi uma obra que foi escrita pelo Aristóteles, e o Organum ele é uma obra que se refere ao instrumento da lógica. Então o Aristóteles ele cria a lógica analítica, e o Francis Bacon ele apresenta uma reformulação dessa lógica a partir do método da indução e a partir do uso dos experimentos para se investigar a natureza. Então ele apresenta uma reformulação dessa proposta, dessa lógica, né? E ele apresenta uma lógica simbólica que posteriormente se desenvolveu numa lógica matemática, né? Com os estudos de Frege, né? Então teve essa importância desse método científico que foi apresentado na obra Novo Organum. E a obra Nova Atlântida ela é muito interessante, que foi a última obra que foi escrita pelo Bacon, no qual quando ele escreveu a obra, ele já tinha problemas de saúde, e ele idealizou, né, uma situação de uma nova sociedade através do uso da tecnologia, né? Então foi uma utopia que acabou se concretizando principalmente a partir do século XIX, no século XX, né? Que ele apresentava, inclusive, no final da obra Nova Atlântida, ele apresenta a existência de torres de monitoramento, né, que inclusive são atualmente já as estações meteorológicas, né, ele já traz
uma importância inclusive, né, é muito interessante as descrições que ele apresenta no campo da geologia, das geociências, né, que ele apresenta que tinham poços, que tinha água subterrânea, né, é algo muito interessante, né, que é essa parte e ele tem já esse contato com a descoberta das Américas. Então essa ideia de novo mundo, né, que já era apresentado no século 17, né, século 16, século 17, né, que foi aquela proposta, né, pós-Colombo, né, que trouxe toda uma repercussão à concepção de mundo da época. Então o Francis Bacon ele termina a sua vida publicando essa obra, né. Ele deixa essa obra inclusive para um secretário dele posteriormente publicar, né. Então é muito interessante a sua filosofia e no que vem a ser a interpretação da natureza, né, de acordo com o Bacon. Nós temos a importância dos experimentos, né, para que o cientista ele evite utilizar dos seus sentidos para interpretar a natureza. Ele precisa ter os experimentos, ter os seus instrumentos que constroem a sua lógica, e assim ele obtém os seus dados e então ele tem um rigor na sua análise que garante o método científico. O que ocorreu foi que nos últimos anos, né, nós tivemos inclusive aquela publicação da obra Ponto de Mutação do Capra. Naquela obra, o Capra ele como um dos contemporâneos, tá? Os contemporâneos ele têm um senso crítico, né, que muitas vezes eles se utilizam para publicar suas obras, e o que ocorre é que o Capra ele considerou que o Francis Bacon ele idealizava uma certa tortura da natureza. Isso não ocorre, tá? Isso não ocorre nas obras dele. Tá? Ele idealizava o progresso do conhecimento a partir dos usos dos experimentos, e ele respeitava a natureza, porque inclusive ele tinha uma visão religiosa, até inclusive. Então tem esses questionamentos, né, que são apresentados, do qual ele idealizava o método dele, se baseava na interpretação da natureza.